E aí vamos aprofundar um pouquinho em cada uma delas. E vamos começar pela primeira parte da estrada, como você viu, que é a genética, tá bom? Então lembre-se que o material genético, né, a nossa genética, é como se fosse um manual de instruções. Então, sempre que sua célula, que seu corpo quer fazer alguma coisa, ele vai lá, checa o manual de instruções, aprende a fazer aquilo lá e vai lá e executa aquela função, tá bom? Mas nas pessoas que têm predisposição genética para o lúpus, tem algumas partes do manual de instrução que estão escritas de forma errada. Então, algumas partes do manual de instrução contêm alguns erros. E aí, quando essas células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos, vão lá consultar esse manual de instruções, elas aprendem de uma forma errada, elas leem as instruções erradas e por isso que elas ficam meio desreguladas, tá bom? Inclusive, quem quiser aprofundar mais sobre isso, lá na comunidade Zanetti tem o curso, né, o Manual do Autoimune, e tem uma aula só sobre predisposição genética, onde eu esmiuço toda essa questão da predisposição, do manual de instruções, tá bom? Mas é basicamente isso, o manual de instruções das pessoas que têm lúpus tem alguns erros na sua escrita, e quando as células de defesa, as células do sistema imunológico vão ler esse manual, eles aprendem algumas coisas erradas, né, que estão escritas de forma errada, e isso desregula, isso faz com que ela se comporte de uma forma errada, tá? E no lúpus existem mais de 100 genes, né, ou seja, mais de 100 alterações genéticas que já foram identificadas no aparecimento e no desenvolvimento do lúpus. E como é que nós sabemos, né, que existem essas 100 alterações genéticas que aumentam o risco de uma pessoa ter lúpus? Justamente porque nos últimos anos, né, depois que teve todo aquele projeto Genoma e tal, que a gente conseguiu codificar todo o nosso código genético, os reumatologistas, os cientistas, começaram a pesquisar. Bom, vamos pegar uma pessoa que tem lúpus, vamos ver a genética dela e vamos comparar com a genética de uma pessoa que não tem lúpus, tá certo? E aí foram identificados mais de 100 genes diferentes que são muito mais frequentes, muito mais comuns nas pessoas que têm lúpus em comparação com as pessoas que não têm lúpus. E aí, portanto, nós acreditamos que esses mais de 100 genes aumentam muito o risco dessas pessoas terem lúpus e por isso nós chamamos de predisposição genética, tá bom? Mas existem alguns genes que estão mais presentes, outros que estão menos presentes, uns que aumentam mais o risco, outros que aumentam menos o risco. E desses mais de 100 genes, existem dois aí genes que são os mais importantes, os mais potentes, vamos dizer assim, para que a pessoa possa desenvolver o lúpus ao longo do tempo. Eu vou falar isso aqui só a título de curiosidade, porque eu sei que vocês gostam dessas coisas. Não é para decorar nada disso, é só para vocês saberem aí quais são esses genes identificados, os dois principais que aumentam o risco de uma pessoa ter lúpus, né? Então são os genes relacionados à deficiência do complemento, né? Então existe lá uma parte do sistema complemento chamado C1q, então só para você saber, e o outro chamado de T-Rex. Então lembrem lá que eu pus a figurinha aqui em cima, tá vendo? Tá tudo ligado aqui na nossa aula. A figurinha do dinossauro, que é um Tiranossauro Rex, justamente tem um gene chamado T-Rex1, que é um gene que aumenta muito o risco da pessoa ter lúpus, tá? E aí, eu posso pesquisar esses genes em mim, na minha família, nos meus filhos, para saber quem pode ter lúpus? Infelizmente não, né? A pesquisa desses genes só é feita aí no ambiente de laboratório, de pesquisa clínica, e na verdade não tem tanta importância a gente saber se a pessoa tem esse gene ou não. Por quê? Porque, como eu falei, para uma pessoa desenvolver o lúpus não adianta ter só o gene, ela tem que ter as três coisas. Tem muita gente andando por aí, circulando por aí, com um monte desses genes que aumentam o risco de ter lúpus e que nunca vão desenvolver a doença. Então, na maioria das vezes, não faz nenhum sentido, não tem grande importância a gente pesquisar se uma pessoa tem o gene ou não, tá? Até porque imagine a seguinte situação, a pessoa vai lá, pesquisa o gene, viu que tem lá o gene do Tiranossauro Rex, ou seja, um alto risco de ter lúpus, e aí? Essa pessoa vai ficar a vida inteira super preocupada, super encanada, muitas vezes até paranoica, achando que ela vai desenvolver o lúpus e muitas vezes, para não falar na maioria das vezes, ela nunca vai desenvolver a doença. Então, isso é algo que, pelo menos até o momento, a gente não faz de uma forma corriqueira, tá? Então, sim, ter o gene, ter a predisposição genética para desenvolver o lúpus é super importante, é fundamental, é como se fosse o pré-requisito, né? Sem a alteração genética, a pessoa nunca vai desenvolver o lúpus, mas
só ter o gene de forma isolada, só a predisposição genética, não é suficiente para que a pessoa desenvolva o lúpus, tá? Aliás, vamos por aqui mais uma foto. Só 30% do risco, né? Só 30% aí do desenvolvimento do lúpus depende do componente genético. Então lembra que eu falei? Temos 3 coisas aí no aparecimento do lúpus: genética, hormônios e gatilhos ambientais. Só 30% do desenvolvimento do lúpus depende da genética, tá? E os outros 70% aí do risco de desenvolver lúpus depende da parte hormonal e dos gatilhos ambientais, tá? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho só para alguns dados interessantes ainda sobre genética no lúpus, né? O pessoal sempre pergunta: ah, mas então eu tenho lúpus, meu filho que vai ter uma parte da minha genética, ele vai ter lúpus também? Na verdade, uma pequena porcentagem dos familiares vão desenvolver lúpus. Então, filhos, né, de pais com lúpus, seja a mãe, seja o pai, menos de 5% das vezes vão ter lúpus também. Então, se a gente pegar, por exemplo, você, uma mulher, você tem filhos, a chance do seu filho ter lúpus também é menor que 5%, tá? Justamente porque a genética contribui de uma forma muito pequena para o aparecimento da doença. Então, parentes de primeiro grau têm uma chance menor que 5% de também desenvolver o lúpus, tá bom? Ah, e gêmeos idênticos, né? Só para mostrar aqui para você como a genética não é 100%, não define tudo. Gêmeos idênticos, se a gente pegasse 2 gêmeos idênticos, o que esses gêmeos idênticos têm? Eles têm o código genético 100% igual, tá certo? 100% igual. Então, se um gêmeo idêntico tem lúpus, quer dizer que o outro vai ter lúpus em 100% das vezes? Com certeza absoluta ele vai ter lúpus? Não. Quando a gente pega gêmeos idênticos que têm uma genética idêntica, só de 25 a 50% desenvolve lúpus. Então veja que a genética ela é importante, mas ela sozinha não é suficiente para a pessoa também desenvolver o lúpus, tá? Certo? Deu para entender essa parte da genética? Então a genética contribui em 30% aí para o aparecimento do lúpus, mas só ela sozinha não é suficiente.